Ok, ora viva. Não sei se o Pedro ainda já me está a ouvir ou não. Pedro, tudo bem? Olá, Jô, tudo bem? Tô Sim, ouvindo, senhora. plenamente. Numa grande atividade, eu sei, no caso, com esta campanha toda a ver se derrotamos de uma vez por todas o Bolsonaro e já agora, portanto, como tivemos ontem aquele debate entre o Lula e o Bolsonaro, começaria por te perguntar qual foi a tua opinião deste debate. Olha, eu acho que o debate correu muito bem para o Lula, ele furou a bolha, sabe? O Lula está falando para fora, não está falando para dentro nesse momento, está falando para o pessoal que está indeciso, para os eleitores que votaram na Simone Tebet ou no Ciro Gomes. Então, esse momento é um momento de diálogo com a população para a vitória no segundo turno. O Bolsonaro falou para dentro, né? Falou para a sua base, com aquele discurso de ódio, falando da Venezuela, da Nicarágua, que são coisas que não. Nesse momento que o Brasil enfrenta com fome, pessoal passando fome, 31 milhões de pessoas na fome, com a pandemia, né, morreram mais de 680 mil pessoas na pandemia, sendo 400 mil mortes evitáveis. Nesse momento, o que ele resolve falar? Resolve falar da Venezuela, resolve falar da Nicarágua, fugindo daquilo que é o tema fundamental de um debate presidencial nesse momento, que é a melhoria de vida da população, a economia, enfim, e o projeto para os próximos 4 anos. Na verdade, eu também acompanhei o debate, para ser sincero, e achei que o Lula teve um comportamento absolutamente exemplar do ponto de vista da sua relação com o adversário e da sua relação com a opinião pública. Foi um homem ponderado, calmo, zangou-se uma vez ou outra, mas em geral teve sempre um comportamento muito controlado e não fez provocações de baixo calibre, etc. Agora, me preocupa um pouco, para ser sincero, aquela sistemática violência do Bolsonaro à volta de dois temas centrais. Um, a questão da corrupção, e o segundo, à volta da questão das igrejas, né? Foi muito bom ter ouvido o Lula dizer que quem criou a lei da liberdade religiosa foi ele e o PT, no caso, e acho que isso é uma arma que todos nós deveríamos incentivar bastante, todos aqueles que queremos que o Lula ganhe, não é? Exatamente, exatamente. Eu acho que, com relação àquilo que é o foco de cada candidato ali, o Bolsonaro tentou provocar, levou o Sérgio Moro que falava que era um juiz imparcial, né? Depois agora está lá fazendo quase ali de coadjuvante do Bolsonaro num debate em que vai atacar o Lula, falando que o Lula, enfim, com relação à corrupção, o Lula explicou, né, que ele foi plenamente inocentado, o Sérgio Moro agiu de forma injusta enquanto juiz, não foi imparcial, que ele só demonstrou, eles achavam que iam ali expor o Lula, na verdade acabaram expondo o próprio jogo, porque o Sérgio Moro estava ali como adjuvante do Bolsonaro. Então, o que isso diz sobre um juiz que julgou o Lula, que condenou sem provas? Nesse momento, o Lula é inocente, não tem nenhum processo contra ele, e, na verdade, o Lula foi um dos presidentes que mais fizeram na criação de medidas de combate à corrupção no Brasil, nos seus governos. Por isso é que houve, a partir dos anos do governo Lula e depois da Dilma, houve verdadeiramente uma identificação de casos de corrupção que foram identificados a partir da legislação que o Lula implementou, ou seja, que não eram identificados antes, porque não tinha lei nem mecanismos de perseguir e de identificar esses casos. Daí, com o governo Lula, esses casos passaram a ser identificados. O Lula e a Dilma não protegeram ninguém nisso, inclusive ele falou no debate com relação a um diretor da Petrobras que estava há 33 anos no cargo, então não foi o Lula que criou esse esquema ou criou dificuldade, o caso de corrupção que ele criou foi mecanismos que permitiram identificar a corrupção que já vinha de trás e que continua hoje e se agravou com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro colocou sigilo de 100 anos sobre as condutas dele e da família, colocou sigilo de 100 anos, ele está impedindo, diminuiu o número de crimes de corrupção que estão sendo investigados, porque, na verdade, Bolsonaro criou sigilo de 100 anos, colocou o orçamento secreto, né, o orçamento secreto que ele aprovou em 2020,
é um orçamento que permite, digamos assim, destinar verbas sem saber quem propôs, sem saber como é que ela é executada, é só retirar do dinheiro do orçamento e o dinheiro é entregue para quem pediu, mas sem saber quem foi o deputado que pediu, ou seja, não se sabe quem foi o deputado que requereu aquela verba. Então esse é um esquema em que envolve, inclusive, está sendo identificado nesse momento que existe, não é só superfaturamento, é também casos em que existe suspeita de contratos que não foram executados e foram falseados, como o caso daquela cidade de 40 mil habitantes que teve milhares de dentes arrancados. Tinha que ser a população, em média, cada habitante da cidade tinha que arrancar 14 dentes para bater certo a conta do valor que eles colocaram no orçamento secreto de procedimentos de medicina dentária que, na verdade, provavelmente não ocorreram, né? Então, o orçamento secreto cria essa opacidade. O Bolsonaro criou um mecanismo de opacidade para favorecer esse tipo de práticas ilegais. Então, é isso que a gente precisa, digamos assim, levantar, tirar esse sigilo, lutar contra esse orçamento secreto. Então, voltar a ter um processo que permita uma transparência maior respeito pelas contas públicas. Por exemplo, em relação no caso, a uma das organizações mais tocadas pela corrupção, o Odebrecht, que é uma das grandes empresas, acho que foi encerrada agora, das grandes empresas da construção civil e das obras públicas. O que eu sei é que já era uma enormíssima e pesadíssima empresa no tempo da ditadura militar e, portanto, já praticava não poucas cenas de baixa e grande corrupção até em Angola, onde eu conheci precisamente Odebrecht, no caso, né? Portanto, há assim situações como também, se eu não me engano, há partidos com mais presos pela corrupção do Lava Jato do que o próprio PT. Portanto, é uma distribuição séria e que resulta de uma legislação séria, não é? Exatamente, exatamente. Aliás, na ditadura militar nada era investigado, nada. Então, o nível, a escala de corrupção na ditadura militar, com toda certeza, era muito maior do que no regime democrático. Eles falam que não tinha corrupção na ditadura militar, não tinha porque ninguém podia investigar, que senão ou acabava preso ou morto. Ninguém podia investigar corrupção na ditadura militar, isso não existia, né? Então, é fundamental nesse momento a gente seguir aí firme e expor essa matéria, explicar que o Lula, nesse momento, o que aconteceu com a Lava Jato foi um desvio do objetivo da investigação. Realmente tinha casos de corrupção, mas o problema foi quando os juízes e procuradores, né, resolveram que o objetivo deles era político, não era apenas perseguir a corrupção, era tentar ligar a corrupção ao Lula, existisse ou não provas disso, né? Claro, Eles queriam claro. dizer que o Lula nem só estava ligado, como era o líder tinha sido ele que criou o esquema de corrupção. Era esse o discurso. Eles não demonstraram provas, fizeram aquele PowerPoint do Dallagnol, que colocava o Lula no centro e depois não tinha nada na volta, tinha só assim, umas setinhas com uma ligação que não fazia uma ligação juridicamente válida. E depois conseguiram condenar o Lula por um imóvel que nunca foi dele, que ele visitou uma vez na vida, que não comprou, não possuiu nunca, e condenaram dizendo que ele tinha sido destinatário desse imóvel. Ora, a gente hoje sabe que a família Bolsonaro, comprou 51 imóveis em dinheiro vivo, É. 51 imóveis, e nada acontece, né? Então, aí há algo de errado nessa história que eles contam com relação tanto ao Lula como em relação ao Bolsonaro. De facto, na verdade, imaginar 51 imóveis em dinheiro vivo, aquilo é uma pipa de notas. Ele devia levar um caminhão quando levou as notas. É inacreditável como se deixa passar estas histórias, não é? Houve uma coisa. Eu também fiquei um bocado chocado com uma afirmação do Bolsonaro em relação à questão da liberdade religiosa, porque, se eu não me engano, eu também não acompanho a 100% a vida brasileira, no caso, mas se eu não me engano, as igrejas de raiz negro-africana foram fortemente reprimidas durante o bolsonarismo, não é verdade? Não estou enganado, pois não? Foram alvo de forte ataque. O Bolsonaro fala em liberdade religiosa, mas, na verdade, o que acontece é que
existe um ataque à liberdade religiosa no governo dele. E, inclusive, não só com relação às religiões de matriz africana, mas também com relação à própria, dentro do próprio do cristianismo, das religiões cristãs, existe da parte do Bolsonaro, sempre que alguém não concorda com ele, de que seja um líder religioso, aí ele passa a atacar essa pessoa, passa a colocar em causa, enfim, a desrespeitar a liberdade religiosa daqueles que contrariam a posição dele. Então, isso aconteceu agora que aconteceu lá no dia 12, Aparecida, em que os bolsonaristas foram lá no santuário alcoolizados, agrediram membros da igreja inclusive jornalistas ligados à igreja, porque não, a Igreja Católica, no caso, porque não concordavam com a posição política da igreja, no sentido de dizer que o Bolsonaro estava instrumentalizando ali a Aparecida para fins políticos e que estavam, assim, criticando essa instrumentalização política. A partir do momento que eles se posicionaram no sentido de não vamos permitir que o Bolsonaro instrumentalize essa pauta, porque é mais abrangente, é religiosa, tem pessoas de diferentes posições políticas que participam que estão na igreja, que são fiéis, e a partir desse momento eles partiram para agressão, ou seja, qual é a fé deles, afinal? Então, na verdade, a fé deles é o Bolsonaro, né? A fé do Bolsonaro é o Bolsonaro, não é? Ele usa a fé dos outros, mas na verdade ele está ali procurando só se afirmar, enquanto tenta instrumentalizar a religião, mas se as lideranças religiosas se posicionam diferente dele, aí ele já passa a contestar. Então, isso aí é um processo muito estranho, um processo de ataque à liberdade religiosa por parte do próprio Bolsonaro. E, na verdade, quer dizer, esquece permanentemente aquele mandamento de Jesus Cristo, amar os outros como a nós mesmos, não é? Isto, se nós não amamos os outros, de certeza Exatamente. absoluta que não somos respeitadores do Exatamente. cristianismo, não é? Exatamente. O Bolsonaro, ele pratica todo o oposto de tudo aquilo que ele afirma defender, né? Então, Precisamente. e a gente sabe que, como tu falaste aí, o Lula aprovou a lei da liberdade religiosa, sempre respeitou, o Lula é católico, ele sempre respeitou as várias orientações religiosas, várias religiões que existem no Brasil. Os católicos, os evangélicos, religiões de matriz africana, judeus, muçulmanos que existem no Brasil. O Lula sempre respeitou a confissão religiosa de todo mundo, falando o seguinte: você tem o direito a ter a tua fé, você tem o direito ao teu culto, tem direito a vivenciar de acordo com a filosofia que emana da tua fé. Aquilo que ele coloca é que o Estado, compete ao Estado ser laico, o Estado Precisamente. tem que respeitar essa fé, ou seja, não impor, nem impedir, mas sim respeitar as Todas. diferentes religiões e igrejas que existem no Brasil e procurar um ponto de entendimento em comum, no sentido do diálogo, daquilo que tu falaste, Chufre, que é a paz, a defesa da paz, a solidariedade, que são elementos que estão presentes na religião, inclusive na fé cristã, que é o perdão, o valor do perdão, o valor da humanidade, de reconhecer no outro aquilo que é a sua própria humanidade, que é o contrário do que o Bolsonaro faz, né? O Bolsonaro não reconhece a humanidade dos outros, só a dele. Então, Claro. isso aí é de uma desumanidade muito grande que contraria os próprios princípios que ele afirma defender em matéria de fé. Mudando de assunto, em relação aos aliados, de parte a parte, as posições que nós temos visto aqui em Portugal é que os aliados que se aproximam do Lula são significativamente mais importantes que o Bolsonaro. É verdade ou é uma apreciação errada da minha parte? Olha, eu acho fundamental. Eu queria só tocar numa questão que eu acabei não mencionando, que a gente está aqui com o Comitê Popular do Diálogo Interreligioso, que está sendo criado Ah, aqui em Portugal. Eu só queria mencionar isso, e acho que é esse o caminho, é de diálogo e trazer pessoas de diferentes fés, trazer o pessoal que é católico, que é evangélico, que é judeu, muçulmano, de matriz africana, para dialogar e procurar esse ponto de entendimento comum, que é recuperar um Brasil que seja justo, que seja democrático, em que cada pessoa, ninguém tenha medo de andar na rua com uma bandeira de uma cor errada, que ninguém tenha medo de
sabe, na sua igreja, porque, inclusive, houve o caso agora no Paraná de uma igreja católica que foi vandalizada depois do que aconteceu em Aparecida. Então, esse tipo de violência não pode existir, tem que existir, na Claro, verdade, um não. diálogo. Então, o pessoal também convidando todo mundo a participar desse comitê do diálogo interreligioso que está sendo formado aqui, junto com o pessoal do Brasil também, né? Então, isso é fundamental, a gente ter aí essa via, que é a via do diálogo, e é assim que a gente resolve os problemas, né? Desculpa só Não, não, esse força. parênteses aí. Mas em relação à questão dos aliados, quer do Lula, quer do Bolsonaro, qual é o ponto da situação neste momento em relação aos apoios que cada um conseguiu obter? Eu acho que a gente está aqui com muita força aqui, porque ó, no primeiro turno te ganhamos com 60,39% dos votos totais em Lisboa, Porto e Faro, somando os vários consulados, deu esse valor de 60,39%, que é uma virada com relação a 2018, em que o E uma Bolsonaro grande vitória, ganhou. pá. Parabéns, Pedro, uma grande vitória. Então, Bom trabalho esse que vocês fizeram. exatamente, é o resultado de um processo de, por um lado, uma mudança do perfil do eleitor e da eleitora brasileira em Portugal, e, por outro lado, desse trabalho de militância, de formiguinha, né? Que é ir Uhum, dialogando com a população, fazendo campanha para transferir título até 4 de maio, que era quando encerrava uhum. os cadernos eleitorais, e depois agora para o pessoal ir votar e eleger o Lula presidente. Foi fenomenal, mas eu estava mais a referir, do ponto de vista nesta segunda volta, as alianças que o Lula conseguiu obter com os candidatos que não conseguiram chegar à segunda volta e aquelas que o Bolsonaro conseguiu obter. Qual foi aquilo, qual é o resultado? É positivo ao Lula, é positivo ao Bolsonaro? Como é que estamos? Olha, eu acho que os apoios que o Lula está tendo são bastante positivos. Você sabe que no Brasil, nesse momento, a gente teve uma situação em que teve um segundo turno, houve dois candidatos que passaram, o Lula e o Bolsonaro, e depois houve mais candidatos que não passaram o segundo turno. A gente vê que o terceiro e o quarto, foi o Ciro e a Simone Tebet, ambos estão apoiando o Lula, e os seus partidos estão também, principalmente no caso do PDT, apoiando o Lula, e no caso do MDB, importantes forças dentro do MDB estão apoiando também o Lula. E também dentro do PSDB, nesse momento, há um processo de ampliar apoios, né? O PSDB, o MDB, dialogando com o PSD, com o PDT, enfim, diferentes partidos que no primeiro turno se expressaram de diferentes formas e com candidaturas próprias, nesse momento apoiando o Lula para presidente. Aquilo que é fundamental é saber também que esses votos não são, digamos assim, votos garantidos, ou seja, um Claro. candidato apoia e daí o pessoal vai atrás. Não funciona assim. O eleitor ou eleitora tem a sua própria avaliação, como tem que ser, né? O próprio eleitor tem que pensar pela própria cabeça e decidir. E o que acontece nesse momento é que é fundamental dialogar com a população, explicar que o Bolsonaro tem uma política desumana para o Brasil, uma política que causou uma crise muito grande, desemprego, fome, causou quase 700 mil mortes na pandemia, sendo 400 mil dessas mortes evitáveis, acabou destruiu o aparato de proteção contra o desmatamento da Amazônia, isso levou a um aumento no desmatamento da Amazônia, e explicar e dialogar no sentido de que, nesse momento, existe um candidato que defende a democracia, existe um candidato que vai aumentar o salário mínimo em termos reais, um candidato que vai procurar resolver o problema do endividamento das famílias, que tem propostas nessa matéria, que vai isentar de imposto de renda quem ganha até 5 mil reais por mês, que vai lutar contra a violência de gênero, propor no Congresso uma lei para permitir que os homens e mulheres tenham um salário igual, da igualdade salarial, que não vai promover o ódio, pelo contrário, vai criar o Ministério dos Assuntos Indígenas. Então, tem um governo que está preocupado, tem um candidato que é o Lula, que está preocupado com a população brasileira, que está apresentando propostas para a população brasileira, que deu provas no passado de que é possível um caminho em que o Brasil tenha a população viva com qualidade de vida, melhorando a educação, a saúde, né? Lula criou tantas escolas técnicas, criou universidades federais, o Bolsonaro criou uma única universidade federal, foi uma coisa que o Lula falou
no outro debate, criou uma única universidade federal que tinha sido a decisão tomada pela Dilma. Então, o Bolsonaro só executou aquilo que a Dilma tinha já colocado. Então, o futuro de um país como o Brasil é um futuro que exige um investimento em educação, exige investimento em creches, escolas, e esses problemas têm que ser resolvidos e não atirar areia nos olhos das pessoas falando ideologia de gênero e outro tipo de mitos e fake news, como o Bolsonaro tem feito. Obrigadíssimo. Eu sei que estás com uma reunião a arrancar daqui a uns minutos, não é verdade? Portanto, eu não te quero roubar mais tempo. Só te queria pedir, se queres dizer umas palavras finais para o nosso para pós-estrategizando, eu agradecia imenso. É uma reunião do Comitê Lula Presidente de Portugal, que a gente faz toda semana reunião, incluindo várias organizações que fazem parte desse comitê em Portugal. A gente está nesse processo histórico e é por isso que a gente teve também esse resultado aqui, porque foi uma situação que a gente construiu ao longo dos anos para lutar contra a destruição causada pelo Bolsonaro e agora em nome de um projeto democrático para o Brasil e popular. A gente tem aí, estamos com essa dinâmica e acho que é fundamental nesse momento quem escuta, seja português, seja brasileiro, conversar, dialogar com amigos e familiares que estão tanto em Portugal como no Brasil. Isso é um processo fundamental, sabe? Porque cada voto conta nesse momento. Não adianta ficar só vendo notícia ou só contando que aquilo que está na pesquisa vai dar certo. O Lula está na frente nas pesquisas, mas isso não significa que a vitória esteja garantida. Então, tem que falar com os amigos, tem que falar com os familiares, dialogar, expor que o Lula tem um projeto democrático, popular para o Brasil, de melhoria das condições de vida da população, de acabar com esse clima de ódio, de divisão na sociedade. E a gente precisa realmente dialogar com todo mundo, sabe? Dialogar inclusive com pessoas que votaram no Bolsonaro em 2018. Trabalhadores que foram enganados pelo Bolsonaro, que acreditaram que efetivamente havia ali um processo de corrupção, que era preciso uma mudança, e o que encontram hoje é o orçamento secreto, encontram o Bolsonaro decretando sigilo de 100 anos nas práticas dele próprio. Então, essa mudança que é preciso para o Brasil, retomar um caminho de desenvolvimento para o país. O Brasil já chegou à sexta economia do mundo, agora caiu com esse processo que começou em 2016. Então, a gente precisa realmente desse diálogo, dessa força, conversar com os amigos, conversar com os familiares, para que no dia 30 vão votar, não deixem de votar no dia 30, votar no 13, no Lula, para presidente do Brasil. E agradecer mais uma vez, Jofre, a eterna presença e apoio nessa luta aí pela democracia brasileira. Grande abraço, estamos juntos. Obrigadíssimo, Pedro, muito obrigado por tudo. Até à próxima.